Sabe aquele instante de suspensão, logo ao despertar, em que o mundo parece uma folha em branco e você sente, por um breve milésimo de segundo, que é vasto, eterno e sem fronteiras. Nesse hiato entre o sono e a vigília, as preocupações com o tempo, as dívidas, o nome que você carrega e as dores do corpo ainda não te alcançaram. Ali, você é consciência pura. Mas, tão logo os olhos se abrem e focam nos objetos sólidos do quarto, o peso da realidade material desaba sobre seus ombros como uma armadura de chumbo. As paredes parecem se fechar, o teto parece mais baixo e você volta a se sentir um fragmento pequeno, isolado e vulnerável em um universo que parece, no melhor das hipóteses, indiferente à sua existência. Eu quero que você se pergunte hoje, com uma honestidade que talvez nunca tenha tido a coragem de acessar. E se essa sensação de pequenez for uma construção artificial? E se o Deus que as instituições te ensinaram a temer, aquele ser que vigia cada pensamento seu, que julga suas falhas com rigor e que exige uma servidão cega sob a ameaça de punições eternas, não for a fonte suprema de toda a vida, mas apenas o arquiteto de uma cela de segurança máxima que você nem sabia que habitava? Hoje, nós não vamos falar sobre crenças de prateleira ou dogmas repetidos por milênios. Vamos falar sobre memória. Daquela parte de você que, no âmago mais profundo do seu ser, se recusa a aceitar que a existência seja apenas esse ciclo exaustivo de obediência, trabalho e medo. Vamos atravessar o véu da censura histórica para encontrar a monada, o inefável, a fonte pura de onde você realmente emanou e da qual nunca foi, de fato, separado. Respire fundo agora. Permita que sua mente se expanda além dos limites do que te disseram ser possível, pois o que estamos prestes a desvelar é a chave para a única liberdade que o tempo, o espaço e a morte não podem corromper. Segunda, o oceano de consciência. A monada versus o arquiteto da dualidade. Para compreendermos o labirinto em que estamos, precisamos primeiro olhar para a luz que existe fora dele. Existe uma diferença abismal, uma fenda ontológica intransponível, entre o senhor das regras religiosas e a monada. Tente conceber a monada não como uma pessoa sentada em um trono, nem como um indivíduo com vontades, caprichos ou necessidades emocionais. A monada é o absoluto incognoscível. Ela é o oceano de consciência pura, um silêncio vibrante que precede a luz, o som, o tempo e a própria matéria. Ela não julga o seu valor moral porque você é uma extensão indivisível de sua própria substância. Ela não pode julgar a si mesma. Ela é a inteligência silenciosa que organiza a dança rítmica das galáxias e a complexidade matemática de uma célula, sem nunca exigir um dízimo, um altar ou um sacrifício em troca. Em um contraste violento e perturbador, o Deus que nos foi imposto pelas tradições esotéricas é uma figura quase humana em suas neuroses. Ele é um ser carregado de sombras, ciúmes, ira, uma necessidade patológica de ser adorado e uma sede insaciável por reconhecimento. Ele é o Deus que faz alianças com reis, que ordena guerras e que se deleita com o cheiro de incenso e o som de súplicas. Enquanto a monada é a plenitude que transborda em um ato contínuo de criação, esse Deus das regras opera na lógica da escassez. Ele precisa do seu medo, da sua energia e da sua validação para manter a ilusão de sua própria grandeza. Pare e reflita comigo agora, despido de qualquer preconceito. Faz sentido para você que a origem primordial de toda a vida, o motor imóvel do cosmos infinito, precise que criaturas de carne e osso se ajoelhem no chão e repitam frases de humilhação para que ele se sinta completo? É claro que não. Essa carência emocional, essa exigência por submissão absoluta, não pertence ao infinito. Ela pertence ao demiurgo. Terceira, a engenharia da prisão. O demiurgo e a ilusão da densidade. O demiurgo, o falso arquiteto descrito com precisão cirúrgica pelos antigos gnósticos, é a força que moldou este labirinto de densidade onde hoje tateamos no escuro. Imagine um artista medíocre que, por incapacidade de compreender ou acessar a luz verdadeira do sol, decide trancafiar o observador em uma galeria sem janelas, iluminada apenas por velas trêmulas e sombras distorcidas de sua própria autoria. O demiurgo não gerou a vida, ele apenas a capturou e a revestiu com formas limitadas, sujeitas à entropia, à decomposição e ao sofrimento cíclico. Ele se autoproclamou o único Deus porque, em sua arrogância cega,
ele vive na ilusão de sua própria separação da fonte original. Porque essa verdade foi tratada como a heresia mais perigosa da história humana, sendo perseguida com fogo e espada. Porque todo o sistema de controle deste mundo, econômico, religioso e psicológico, se alimenta diretamente da sua sensação de insuficiência. Se você se percebe como um pecador carente de perdão externo, você se torna o súdito perfeito, o consumidor voraz de soluções espirituais falsas e o seguidor obediente de ordens que não fazem sentido. Mas a gnose, esse conhecimento que não vem de livros, mas de uma recordação visceral, funciona como um ácido sobre as correntes da mente. Sinta a gravidade do que vou dizer agora. O controle social desmorona no instante exato em que você compreende que o carcereiro não tem jurisdição alguma sobre a centelha de luz que brilha no âmago do seu ser. Você não é um mendigo espiritual pedindo audiência ao divino. Você é um fragmento da realeza cósmica exilado em um teatro de sombras. A verdadeira rebeldia não é lutar contra as leis da matéria, mas simplesmente deixar de reconhecer a autoridade moral de quem as escreveu para te manter pequeno. Quarta, a revolução do Éden. O Logos contra a estagnação e o medo. Se observarmos as engrenagens da mitologia ocidental com um olhar clínico, notaremos que a busca pelo conhecimento sempre foi rotulada como o crime primordial. O mito do Éden, quando lido sob a lente da gnose, revela-se não como uma queda trágica da humanidade, mas como o nosso primeiro e mais glorioso ato de emancipação. O Deus que patrulha o jardim, proibindo o acesso à árvore da gnose sob ameaça de morte, exibe todos os traços clássicos do demiurgo. O medo paranoico da concorrência e o desejo obsessivo de manter suas criaturas em um estado de inocência animal, cega e servil. Neste cenário épico, a figura da serpente deixa de ser um agente de malícia para se tornar o mensageiro da luz. Ela não ofereceu uma decepção. Ela ofereceu um convite à soberania. Ao consumir o fruto, os olhos de Adão e Eva não foram contaminados pelo mal. Eles foram finalmente desobstruídos para a realidade do mundo em que viviam. Eles deixaram de ser objetos de estimação em um zoológico de luxo para se tornarem seres conscientes da dualidade. Eles perceberam sua própria nudez, que nada mais é do que a percepção de que o corpo material e as regras do jardim eram insuficientes para conter a luz infinita que agora reconheciam dentro de si. Pense na profundidade absoluta deste momento. A expulsão não foi um castigo benevolente por um erro de conduta, mas uma medida desesperada de contenção de danos por parte de um Criador que viu sua criatura tornar-se consciente. O pecado original foi o nascimento da autonomia individual. Foi o instante em que a humanidade decidiu que a dor de ser livre e consciente era infinitamente preferível à anestesia de ser um escravo bem alimentado em um paraíso de ignorância. V. A centelha divina. O fio de Ariadne no labirinto do ego. Existe uma melancolia metafísica, um vazio sutil, que habita o silêncio mais profundo da sua alma, especialmente naquelas noites em que o mundo parece barulhento demais. É aquela sensação estranha de ser um estrangeiro em sua própria biografia, uma saudade inexplicável de um lar que não possui coordenadas neste mapa terrestre, um lugar onde a luz não projeta sombras. Isso não é uma falha de caráter, não é um erro químico e nem um transtorno existencial. É a sua centelha divina, um fragmento puríssimo da monada, tentando vibrar através das camadas densas de ruído e matéria deste mundo. Essa verdade fundamental sobreviveu em sussurros e símbolos através dos milênios. Ela vibra no mito da caverna de Platão, ressoa nas palavras heréticas de Jesus sobre o reino que está dentro e fora de vós, e lateja no coração de cada buscador que se recusa a ser apenas mais uma engrenagem na máquina do demiurgo. O labirinto em que vivemos é construído de distrações incessantes. O consumo desenfreado, as lutas de ego, as polarizações políticas e o pavor constante da finitude. Mas a jurisdição deste mundo termina exatamente onde começa a sua percepção consciente. Pare por 3 segundos agora e perceba o espaço entre os seus pensamentos. Esse observador silencioso que te permite notar o peso do seu corpo e a passagem das suas emoções, isso não foi criado pelo demiurgo. Essa testemunha interna é o seu fio de luz conectado diretamente ao coração do infinito. Ela está aguardando o momento em que você finalmente decidirá parar de procurar por salvadores no céu e perceberá que a chave da cela nunca esteve com o guarda, mas escondida na sua própria consciência,
esperando para ser lembrada. Sexta conclusão: a grande lembrança e o despertar do soberano. A grande mentira espiritual que moldou a história não foi apenas esconder a existência de um Deus superior, mas convencer você, sistematicamente, de que você está separado dele. Fizeram você acreditar que é um mendigo espiritual implorando por migalhas de atenção do divino, quando, em verdade, você é o próprio banquete onde o infinito experimenta a si mesmo. O convite que eu te faço hoje não é para que você troque uma crença por outra, ou uma religião por uma nova filosofia. O convite é para uma desconstrução radical e absoluta. Você tem dois caminhos diante de si agora que o véu foi levemente erguido. Você pode escolher fechar os olhos e retornar ao conforto previsível das sombras projetadas na parede da caverna, ou pode ter a coragem hercúlea de encarar o sol da sua própria natureza. Reconhecer a monada dentro de si não é uma mudança de rótulo, é uma mudança de ontologia. É decidir que, a partir deste exato instante, você não será mais escravo de um sistema de medo que se alimenta da sua própria ignorância sobre quem você é. A invocação, o despertar da memória ancestral e o peso da realidade. Sabe aquele instante de suspensão, logo ao despertar, em que o mundo parece uma folha em branco e você sente, por um breve milésimo de segundo, que é vasto, eterno e sem fronteiras. Nesse hiato entre o sono e a vigília, as preocupações com o tempo, as dívidas, o nome que você carrega e as dores do corpo ainda não te alcançaram. Ali, você é consciência pura. Mas, tão logo os olhos se abrem e focam nos objetos sólidos do quarto, o peso da realidade material desaba sobre seus ombros como uma armadura de chumbo. As paredes parecem se fechar, o teto parece mais baixo e você volta a se sentir um fragmento pequeno, isolado e vulnerável em um universo que parece, no melhor das hipóteses, indiferente à sua existência. Eu quero que você se pergunte hoje, com uma honestidade que talvez nunca tenha tido a coragem de acessar: e se essa sensação de pequenez for uma construção artificial? E se o Deus que as instituições te ensinaram a temer, aquele ser que vigia cada pensamento seu, que julga suas falhas com rigor e que exige uma servidão cega sob a ameaça de punições eternas, não for a fonte suprema de toda a vida, mas apenas o arquiteto de uma cela de segurança máxima que você nem sabia que habitava? Hoje, nós não vamos falar sobre crenças de prateleira ou dogmas repetidos por milênios. Vamos falar sobre memória. Daquela parte de você que, no âmago mais profundo do seu ser, se recusa a aceitar que a existência seja apenas esse ciclo exaustivo de obediência, trabalho e medo. Vamos atravessar o véu da censura histórica para encontrar a monada, o inefável, a fonte pura de onde você realmente emanou e da qual nunca foi, de fato, separado. Respire fundo agora. Permita que sua mente se expanda além dos limites do que te disseram ser possível, pois o que estamos prestes a desvelar é a chave para a única liberdade que o tempo, o espaço e a morte não podem corromper. Segunda, o oceano de consciência. A monada versus o arquiteto da dualidade. Para compreendermos o labirinto em que estamos, precisamos primeiro olhar para a luz que existe fora dele. Existe uma diferença abismal, uma fenda ontológica intransponível, entre o senhor das regras religiosas e a monada. Tente conceber a monada não como uma pessoa sentada em um trono, nem como um indivíduo com vontades, caprichos ou necessidades emocionais. A monada é o absoluto incognoscível. Ela é o oceano de consciência pura, um silêncio vibrante que precede a luz, o som, o tempo e a própria matéria. Ela não julga o seu valor moral porque você é uma extensão indivisível de sua própria substância. Ela não pode julgar a si mesma. Ela é a inteligência silenciosa que organiza a dança rítmica das galáxias e a complexidade matemática de uma célula, sem nunca exigir um dízimo, um altar ou um sacrifício em troca. Em um contraste violento e perturbador, o Deus que nos foi imposto pelas tradições esotéricas é uma figura quase humana em suas neuroses. Ele é um ser carregado de sombras, ciúmes, ira, uma necessidade patológica de ser adorado e uma sede insaciável por reconhecimento. Ele é o Deus que faz alianças com reis, que ordena guerras e que se deleita com o cheiro de incenso e o som de súplicas. Enquanto a monada é a plenitude que transborda em um ato contínuo de criação, esse Deus das regras opera na lógica da escassez. Ele precisa do seu medo,
da sua energia e da sua validação para manter a ilusão de sua própria grandeza. Pare e reflita comigo agora, despido de qualquer preconceito. Faz sentido para você que a origem primordial de toda a vida, o motor imóvel do cosmos infinito, precise que criaturas de carne e osso se ajoelhem no chão e repitam frases de humilhação para que ele se sinta completo? É claro que não. Essa carência emocional, essa exigência por submissão absoluta, não pertence ao infinito. Ela pertence ao demiurgo. Terceira, a engenharia da prisão. O demiurgo e a ilusão da densidade. O demiurgo, o falso arquiteto descrito com precisão cirúrgica pelos antigos gnósticos, é a força que moldou este labirinto de densidade onde hoje tateamos no escuro. Imagine um artista medíocre que, por incapacidade de compreender ou acessar a luz verdadeira do sol, decide trancafiar o observador em uma galeria sem janelas, iluminada apenas por velas trêmulas e sombras distorcidas de sua própria autoria. O demiurgo não gerou a vida, ele apenas a capturou e a revestiu com formas limitadas, sujeitas à entropia, à decomposição e ao sofrimento cíclico. Ele se autoproclamou o único Deus porque, em sua arrogância cega, ele vive na ilusão de sua própria separação da fonte original. Porque essa verdade foi tratada como a heresia mais perigosa da história humana, sendo perseguida com fogo e espada. Porque todo o sistema de controle deste mundo, econômico, religioso e psicológico, se alimenta diretamente da sua sensação de insuficiência. Se você se percebe como um pecador carente de perdão externo, você se torna o súdito perfeito, o consumidor voraz de soluções espirituais falsas e o seguidor obediente de ordens que não fazem sentido. Mas a gnose, esse conhecimento que não vem de livros, mas de uma recordação visceral, funciona como um ácido sobre as correntes da mente. Sinta a gravidade do que vou dizer agora. O controle social desmorona no instante exato em que você compreende que o carcereiro não tem jurisdição alguma sobre a centelha de luz que brilha no âmago do seu ser. Você não é um mendigo espiritual pedindo audiência ao divino. Você é um fragmento da realeza cósmica exilado em um teatro de sombras. A verdadeira rebeldia não é lutar contra as leis da matéria, mas simplesmente deixar de reconhecer a autoridade moral de quem as escreveu para te manter pequeno. Quarta, a revolução do Éden. O Logos contra a estagnação e o medo. Se observarmos as engrenagens da mitologia ocidental com um olhar clínico, notaremos que a busca pelo conhecimento sempre foi rotulada como o crime primordial. O mito do Éden, quando lido sob a lente da gnose, revela-se não como uma queda trágica da humanidade, mas como o nosso primeiro e mais glorioso ato de emancipação. O Deus que patrulha o jardim, proibindo o acesso à árvore da gnose sob ameaça de morte, exibe todos os traços clássicos do demiurgo. O medo paranoico da concorrência e o desejo obsessivo de manter suas criaturas em um estado de inocência animal, cega e servil. Neste cenário épico, a figura da serpente deixa de ser um agente de malícia para se tornar o mensageiro da luz. Ela não ofereceu uma decepção. Ela ofereceu um convite à soberania. Ao consumir o fruto, os olhos de Adão e Eva não foram contaminados pelo mal. Eles foram finalmente desobstruídos para a realidade do mundo em que viviam. Eles deixaram de ser objetos de estimação em um zoológico de luxo para se tornarem seres conscientes da dualidade. Eles perceberam sua própria nudez, que nada mais é do que a percepção de que o corpo material e as regras do jardim eram insuficientes para conter a luz infinita que agora reconheciam dentro de si. Pense na profundidade absoluta deste momento. A expulsão não foi um castigo benevolente por um erro de conduta, mas uma medida desesperada de contenção de danos por parte de um Criador que viu sua criatura tornar-se consciente. O pecado original foi o nascimento da autonomia individual. Foi o instante em que a humanidade decidiu que a dor de ser livre e consciente era infinitamente preferível à anestesia de ser um escravo bem alimentado em um paraíso de ignorância. V. A centelha divina. O fio de Ariadne no labirinto do ego. Existe uma melancolia metafísica, um vazio sutil, que habita o silêncio mais profundo da sua alma, especialmente naquelas noites em que o mundo parece barulhento demais. É aquela sensação estranha de ser um estrangeiro em sua própria biografia, uma saudade inexplicável de um lar que não possui coordenadas neste mapa terrestre, um lugar onde a luz não projeta sombras. Isso não é uma falha de caráter,
não é um erro químico e nem um transtorno existencial. É a sua centelha divina, um fragmento puríssimo da monada, tentando vibrar através das camadas densas de ruído e matéria deste mundo. Essa verdade fundamental sobreviveu em sussurros e símbolos através dos milênios. Ela vibra no mito da caverna de Platão, ressoa nas palavras heréticas de Jesus sobre o reino que está dentro e fora de vós, e lateja no coração de cada buscador que se recusa a ser apenas mais uma engrenagem na máquina do demiurgo. O labirinto em que vivemos é construído de distrações incessantes. O consumo desenfreado, as lutas de ego, as polarizações políticas e o pavor constante da finitude. Mas a jurisdição deste mundo termina exatamente onde começa a sua percepção consciente. Pare por 3 segundos agora e perceba o espaço entre os seus pensamentos. Esse observador silencioso que te permite notar o peso do seu corpo e a passagem das suas emoções, isso não foi criado pelo demiurgo. Essa testemunha interna é o seu fio de luz conectado diretamente ao coração do infinito. Ela está aguardando o momento em que você finalmente decidirá parar de procurar por salvadores no céu e perceberá que a chave da cela nunca esteve com o guarda, mas escondida na sua própria consciência, esperando para ser lembrada. Conclusão: a grande lembrança e o despertar do soberano. A grande mentira espiritual que moldou a história não foi apenas esconder a existência de um Deus superior, mas convencer você, sistematicamente, de que você está separado dele. Fizeram você acreditar que é um mendigo espiritual implorando por migalhas de atenção do divino, quando, em verdade, você é o próprio banquete onde o infinito experimenta a si mesmo. O convite que eu te faço hoje não é para que você troque uma crença por outra, ou uma religião por uma nova filosofia. O convite é para uma desconstrução radical e absoluta. Você tem 2 caminhos diante de si agora que o véu foi levemente erguido. Você pode escolher fechar os olhos e retornar ao conforto previsível das sombras projetadas na parede da caverna, ou pode ter a coragem hercúlea de encarar o sol da sua própria natureza. Reconhecer a monada dentro de si não é uma mudança de rótulo, é uma mudança de ontologia. É decidir que, a partir deste exato instante, você não será mais escravo de um sistema de medo que se alimenta da sua própria ignorância sobre quem você é. Se estas palavras tocaram um lugar em você que a lógica fria da mente comum não consegue alcançar, se você sentiu um calafrio de reconhecimento ou o peso da sua própria divindade despertar durante esta conversa, manifeste-se. Não para mim, mas para você mesmo e para os outros que estão na mesma trilha. Escreva nos comentários: eu me lembro. Vamos criar uma egrégora de consciências que se recusam a dormir enquanto o sol da verdade já começou a nascer no horizonte da alma. Eu sou o que sou, e a gnose é a única liberdade que o tempo e o esquecimento não podem apagar. No nosso próximo encontro, vamos descer das nuvens da teoria e entrar no campo de batalha da prática. Vamos aprender como operar essa luz interna para que o labirinto do demiurgo não seja mais a sua prisão, mas o cenário da sua maestria. Mantenha sua chama acesa e seus olhos abertos.